Eric Schmidt foi CEO do Google, saiu da empresa reclamando, disse que o Google andava muito preguiçoso por causa do home office e estava ficando para trás, principalmente em inteligência artificial. Desde então ele se aproximou do governo dos Estados Unidos e de várias personalidades políticas do país. Chegou a escrever um livro em parceria com o Henry Kissinger, o diplomata famoso por incentivar a interferência dos Estados Unidos em outros países, incluindo países da América Latina. O Eric Schmidt criou uma fabricante de drones militares, fez negócios, aproveitando a ocasião da guerra da Ucrânia. Depois virou consultor do Congresso nos Estados Unidos, que está preocupado com o desenvolvimento de inteligência artificial. E o que é que ele tem dito aos políticos que dão importância para o que ele fala? Essa palestra recente aqui dá uma pista. A chegada da inteligência artificial geral e da superinteligência será o evento mais importante da história da humanidade nos últimos 500 ou 1000 anos. E isso está acontecendo agora, na nossa geração. Não estraguem tudo. Até aí, nenhuma novidade. É o executivo da indústria de tecnologia valorizando a importância da indústria de tecnologia. Lobby. Acontece que não demora muito. Esse discurso logo descamba para o que soa como o anúncio de uma guerra iminente. O que acontece se um modelo de código aberto muito perigoso cair nas mãos de um Osama Bin Laden da vida? O Dr. Kissinger falava que o caminho mais curto para uma guerra com a China seria um acidente. E ele estudou muito a Primeira Guerra Mundial, que começou com um pequeno evento que logo escalou em 1914. Depois acabou se tornando aquela horrível conflagração. Você consegue imaginar uma série de passos, como os que eu estou descrevendo aqui, que poderiam nos levar a um resultado global horrível, e é por isso que precisamos prestar atenção. Eu sou o Árvore e esse é o meu textão sobre Eric Schmidt, o ex-CEO do Google, agora conhecido por suas previsões catastróficas. O Eric Schmidt tem insistido que vencer a China na corrida pelo desenvolvimento de uma inteligência artificial geral é decisivo para manter a hegemonia dos Estados Unidos, que anda cada vez mais ameaçada. Ele sempre foi incisivo nesse assunto, só que dessa vez ele deu um passo além. O problema não é só a China, o problema é o modelo de software com código aberto que a China usa com frequência. A competição entre o Ocidente, em especial os Estados Unidos e a China, vai ser decisiva nessa área. E eu vou dar aqui uns exemplos. Primeiro, o governo atual impôs tarifas de 145% contra a China. Isso tem implicações enormes para a cadeia de suprimentos. A nossa indústria depende de embalagens e componentes da China que podem até ser chatos, por assim dizer, mas são muito importantes. Estou falando de embalagem pequena, de cola, de encaixe, as coisas que fazem parte dos computadores. Se a China negasse acesso a essas coisas, isso seria um problemão. Ao mesmo tempo, nós por aqui estamos tentando negar à China acesso aos superchips mais avançados, e isso irrita a China. O Dr. Kissinger pediu que eu conduzisse diálogos de segunda via com os chineses, e eu estou conversando com eles. Qual é o tema número 1 que eles trazem? Esse aí mesmo. Na verdade, se você observar o DeepSeek, o que é realmente impressionante, porque eles encontraram algoritmos que contornaram os obstáculos e deixaram tudo mais eficiente, a China está fazendo tudo com código aberto. Nós imediatamente colhemos os benefícios dessa invenção e já integramos esses avanços em coisas aqui nos Estados Unidos. Só que a gente está numa situação que eu considero muito delicada, em que os Estados Unidos estão apostando com força e por muito boas razões em modelos fechados, sob muito bom controle. Já a China, ao menos que algo mude, não vai se livrar do código aberto. E o código aberto leva a proliferação muito rápida em todo o mundo. Essa proliferação é perigosa em nível cibernético, até biológico. Quando o Trump tomou posse, os executivos das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos estavam todos lá em lugar de destaque. Mas não é só lugar na primeira fila que eles ganham do governo. Os bilionários desse setor estão sempre pressionando o governo dos Estados Unidos para que o Estado faça as vontades das indústrias deles.
E um argumento para conquistar a colaboração do poder público é o desenvolvimento de inteligência artificial. Essa tecnologia é comparada por eles à chegada da bomba atômica. Todo o equilíbrio de forças na geopolítica dependeria dessa corrida pela tal inteligência artificial geral. E um dos lobistas mais ativos dessa indústria é justamente o Eric Schmidt. Ele circula com frequência pela Casa Branca e pelo Congresso, levando as reivindicações do setor dele. Para resumir, o setor pede 3 coisas. A primeira delas é dinheiro. Eles querem que o governo abra os cofres, como fez no Projeto Manhattan, que desenvolveu armas nucleares. Em segundo lugar, eles querem dados, querem legislações que não estabeleçam limites para a bisbilhotagem que as empresas de tecnologia fazem na vida das pessoas. Em terceiro lugar, eles querem energia, o que aliás tem tudo a ver com o surgimento daquela conversa meio maluca sobre os Estados Unidos anexarem o Canadá e a Groenlândia. Tem um limite real, que é a energia. Vou dar um exemplo. Tem um cálculo, e eu fui ao Congresso falar sobre isso nessa semana, de que nós vamos precisar de mais 90 gigawatts de energia nos Estados Unidos. E a minha resposta para isso, aliás, está no Canadá. Um povo legal, cheio de energia hidrelétrica, mas, pelo jeito, esse não é o clima político nesse momento, então eu sinto muito. Então, 90 gigawatts, são 90 usinas nucleares nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer, a gente não está construindo nada agora. Como é que a gente vai conseguir toda essa energia? É um problema nacional para já. Você pode usar o mundo árabe, que está ocupado construindo de 5 a 10 gigawatts em data centers. A Índia está considerando um data center que vai usar 10 gigawatts. Para entender quão grande é isso, pense em uma cidade inteira por data center. Essa é a quantidade de energia que eles consomem. Essa fala é um exemplo de como o lobby das Big Techs usa a competição com a China como argumento na hora de defender os seus interesses diante do governo. Mas a mesma palestra tem um exemplo até melhor. Como a gente já mencionou, eles querem restrições ao software de código aberto. É fácil de entender como isso é importante para os interesses de quem lucra com software fechado. Mas para o Eric Schmidt não é só isso, não. Não é só interesse dele, é questão de segurança nacional. E é aí que ele apela mesmo, porque segundo ele, o único jeito de evitar aquela guerra por acidente com a China é acabar com os modelos de inteligência artificial de código aberto. O que acontece se um modelo de código aberto muito perigoso cair nas mãos de um Osama Bin Laden da vida? A gente sabe que tem mais de uma pessoa assim por aí, infelizmente. A gente não sabe. E o consenso na indústria hoje é de que os modelos de código aberto ainda não atingiram um nível de risco nacional ou global. Mas você consegue ver um padrão se formando. Então, agora, tudo vai depender das decisões cruciais tomadas nos Estados Unidos, na China e nas empresas desses 2 países. O motivo pelo qual eu me concentro nesses 2 países é que são os 2 únicos que têm gente suficientemente louca para gastar bilhões e bilhões de dólares para construir essa nova visão. A Europa, que adoraria fazer isso, não tem estrutura de capital para tanto. A maioria dos outros países, nem a Índia, tem dinheiro para isso. Os árabes também não têm, mas estão trabalhando nisso. Essa disputa vai ser definidora. Estou preocupada com ela. Olha que talvez o que esteja faltando em termos de atenção esteja sobrando em imaginação. O temor dele é que alguma inteligência artificial chinesa, por ser desenvolvida em código aberto, caia nas mãos de criminosos ou terroristas. Então, primeiro, alguém usa uma inteligência artificial chinesa de código aberto para fazer uma maldade de algum tipo. Aí, só depois disso, os Estados Unidos se conscientizam dos riscos do código aberto e tentam obrigar a China a adotar uma abordagem mais segura. Aí a China resiste, fica criada uma disputa com os Estados Unidos e de algum jeito começa assim uma guerra. Talvez você considere tudo isso uma viagem, né? E eu entendo. E se for esse o caso, só lembre que a viagem é dele, não é minha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se quiser se inscrever para ver outros vídeos como esse no futuro, pô, eu vou agradecer mais ainda. Valeu!